A nave desceu através da névoa azul do escudo atmosférico da estação. Lá dentro, o embaixador Marcus Cole estava sentado perfeitamente imóvel, com as mãos apoiadas nos joelhos. Ele observou a massa da estrutura crescer através da vista. A estação do Conselho Galáctico era uma maravilha da engenharia. Estendia-se pelo espaço como uma flor prateada, com pétalas feitas de metal e vidro. Milhares de navios moviam-se ao redor dela como insetos ao redor de uma colmeia. Cole estudou esta estação durante meses. Ele conhecia seu layout melhor do que as pessoas que moravam lá. Ele conhecia a localização de cada saída, cada túnel de manutenção, cada ponto cego do sistema de segurança. Isso não era paranoia. Isto foi uma preparação. Um jovem assessor estava sentado à sua frente. O nome dela era Tenente Sarah Shen e ela estava nervosa. Cole podia ver isso na maneira como ela verificava seu tablet, lendo as mesmas notas informativas repetidas vezes. Senhor, disse ela, o Conselho aprovou nosso pedido de desembarque. Somos esperados na Câmara Principal em 2 horas. Cole assentiu, mas não disse nada. Shen olhou para ele com olhos preocupados. Embaixador, tenho que perguntar. Você tem certeza disso? O relatório de inteligência sugere que a Vortania está planejando algo. Eles não querem humanos nesta cimeira. Eu sei, disse Cole. Sua voz era calma e tranquila. Então por que estamos indo? Onde poderíamos solicitar um adiamento? Poderíamos pedir segurança adicional. Cole voltou seus olhos cinzentos para ela. Ele tinha 53 anos, mas seu rosto era difícil de ler. Havia rugas ao redor dos olhos e fios grisalhos no cabelo curto. Ele parecia um professor cansado ou um empresário que passou muitos anos em reuniões. Nada nele sugeria perigo. Tenente, disse ele, você sabe por que a Terra me escolheu para esta missão? Shen balançou a cabeça porque eu sou a mensagem. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, a nave pousou com um leve impacto. As portas se abriram e o ar da estação entrou. Tinha um cheiro estranho, uma mistura de produtos químicos e biologia alienígena que fez o nariz de Shen enrugar. Cole não reagiu de forma alguma. Eles desceram a rampa juntos. Um grupo de saudações esperava por eles na plataforma de pouso. Havia 4 espécies representadas, todas vestindo as vestes formais dos funcionários do Conselho. Cole reconheceu cada um dos seus estudos. A criatura alta, parecida com um pássaro, era uma cova. Eram uma das espécies mais antigas do Conselho, conhecidas pela sua sabedoria e pela sua natureza cuidadosa. Atrás dele estavam Timaniti, pequenos seres com pele cinza e grandes olhos negros. Eles eram os administradores do Conselho. Aqueles que mantiveram tudo funcionando perfeitamente. Mas quem se adiantou para cumprimentá-los não era nenhum desses. Ele era um Vortani. Cole havia se preparado para esse momento, mas ver o alienígena pessoalmente ainda era impressionante. O Vortani tinha mais de 2,5 metros de altura. Seu corpo estava coberto por uma armadura natural, placas de ossos e escamas que evoluíram ao longo de milhões de anos. Seu rosto era algo parecido com um lagarto e algo parecido com um lobo, com fileiras de dentes afiados visíveis mesmo quando sua boca estava fechada. Seus olhos eram amarelos e frios. Eu sou o mestre do protocolo Varite, o Vortani, ele disse. Sua voz era profunda e áspera. Estou aqui para acompanhá-lo até a Câmara do Conselho. Cole fez uma pequena reverência. Obrigado por nos receber. Sou o embaixador Marcus Cole, representando o governo da Terra Unida. Varite olhou para ele. A expressão do alienígena era difícil de ler, mas Cole captou algo naqueles olhos amarelos. Foi desprezo. O Vortani o via como uma presa, uma pequena criatura macia que havia entrado no lugar errado. Siga-me, disse Varite. Ele se virou e foi embora sem esperar. Cole o seguiu. Shen caminhava ao lado dele, com a mão perto da arma cerimonial que usava. Foi principalmente para mostrar. A arma mal arranharia a armadura de um Vortani. Eles caminharam por corredores de metal brilhante. Alienígenas de todas as formas e tamanhos moviam-se ao redor deles. Alguns pararam para olhar para os humanos.
A maioria nunca tinha visto o povo da Terra antes. A humanidade era nova na comunidade galáctica. Descoberto há apenas 15 anos, quando seu FI, a primeira nave mais rápida que a luz, tropeçou no ponto espacial de Corvali. Desde então, a Terra foi tratada como uma curiosidade. O Conselho enviou observadores. Eles estudaram a história humana, a cultura humana, a biologia humana. Seus relatórios não foram lisonjeiros. Os humanos foram descritos como primitivos, violentos e baixos. O planeta deles era chamado de Mundo da Morte, um lugar tão perigoso que não deveria ter produzido vida inteligente. O Conselho permitiu que os humanos existissem. Eles não permitiram que eles tivessem importância hoje. Cole estava aqui para mudar isso. A Terra queria um lugar à mesa. Queriam ser reconhecidos como iguais, não como animais de estimação ou curiosidades. O Conselho concordou em ouvir seu pedido. Mas Cole sabia que isso era uma armadilha. Os Vortani controlavam o Conselho através do medo. Eles fizeram isso por 3.000 anos. Qualquer espécie que desafiasse a sua posição foi esmagada. A Terra estava prestes a desafiar sua posição. Eles chegaram à Câmara do Conselho. Era uma enorme sala circular com assentos levantados em lágrimas em torno de uma plataforma central. Representantes de 12 espécies sentaram-se nas seções designadas, no ponto mais alto. Em um trono de black metal estava sentado o grão-senhor Kizis do Vortani. Kizis era velho para sua espécie, quase 200 anos. Suas escamas haviam escurecido com a idade e cicatrizes cobriam seu rosto e braços. Ele era um guerreiro que matou centenas de inimigos em combate pessoal. Ele também era o ser mais poderoso da galáxia. Ele olhou para Cole com ódio aberto. O humano chega, anunciou Kizis. Sua voz ecoou pela câmara. Venha para a frente, pequena criatura. Deixe-nos ouvir seu pedido. Cole caminhou até a plataforma central. Shen tentou segui-la, mas Varad bloqueou seu caminho com um braço enorme. Ela olhou para Cole com pânico nos olhos. Ele deu-lhe um pequeno aceno de cabeça, dizendo-lhe para ficar calma. Então ele enfrentou o Conselho sozinho. O grão-senhor Kizis, disse Cole, homenageou os membros do Conselho Galáctico. Agradeço esta oportunidade de falar. Não convidamos você para falar, disse Kizis. Nós convidamos você a se ajoelhar. Um murmúrio percorreu a câmara. Cole viu os outros delegados observando com interesse. Alguns pareciam desconfortáveis. Outros estavam sorrindo. Eu não entendo, disse Cole. Kizis inclinou-se para a frente em seu trono. Todas as espécies inferiores devem ajoelhar-se perante o Conselho ao solicitar adesão. Isso é tradição. Isto é lei. Você vai se ajoelhar, humano, ou irá embora. Cole ficou muito imóvel. Ele entendeu agora. Este foi o primeiro teste. Se ele se ajoelhasse, a humanidade seria para sempre vista como uma espécie submissa, que poderia ser rejeitada e ignorada. Se recusasse, daria a Kizis uma desculpa para a violência. Ele havia se preparado para este momento. Ele sabia que isso aconteceria. Senhor Supremo, disse Cole, não pretendo desrespeitar suas tradições, mas devo informá-lo que os humanos não se ajoelham. A câmara ficou em silêncio. Os olhos amarelos de Kizis se arregalaram. O que você disse? Os humanos não se ajoelham, repetiu Cole. Não é da nossa natureza. Permanecemos firmes quando enfrentamos aqueles que respeitamos. Permanecemos firmes quando enfrentamos aqueles que tememos. Permanecemos de pé quando enfrentamos a própria morte. Este é o nosso caminho. Kizis levantou-se do trono. Ele era enorme, uma montanha de músculos e armaduras. Quando ele falou, sua voz sacudiu o ar. Você ousa. Você vem para nossa estação. Você pede nosso reconhecimento e ousa recusar nossas tradições. Não recuso nada, disse Cole. Eu simplesmente digo quem somos. A humanidade não atravessou milhões de anos de evolução. Num mundo de morte apenas para se ajoelhar diante de estranhos. Conquistamos nosso lugar nesta galáxia através do sofrimento e da sobrevivência.
Pedimos apenas que você reconheça o que já provamos. Kizis riu. Foi um som áspero e feio comprovado. O que os humanos provaram? Você existiu por um piscar de olhos. Você não tem império, nem frota, nem poder. Você não é nada. Cole não respondeu ao insulto. Ele simplesmente esperou. Cassix voltou-se para os outros delegados. Você vê o que a humanidade nos envia. Um idiota de terno. Uma criatura sem dentes e sem garras que pensa que pode resistir diante do Vortania exige respeito. Ele olhou para Cole. Seus olhos haviam mudado. O desprezo ainda estava lá. Mas agora havia outra coisa. Era o olhar de um predador prestes a atacar. Acho, disse Cassix lentamente, que a humanidade precisa de uma lição de respeito. Ele fez um pequeno gesto com uma mão em forma de garra. Ao redor da câmara, 6 guardas vortanianos avançaram. Eles estavam parados nas sombras, quase invisíveis em suas armaduras escuras. Agora eles se moveram em direção à plataforma central, formando um círculo ao redor de Cole. Shen gritou algo da borda da câmara. Varad agarrou seu braço, segurando-a. Cole olhou para os guardas que o cercavam. Cada um deles era um guerreiro, treinado desde o nascimento para matar. Suas garras poderiam rasgar metal. Seus dentes poderiam esmagar ossos. Qualquer um deles poderia matar um humano normal em segundos. Cole não era um humano normal. Ele afrouxou o colarinho. Ele respirou lento e profundamente. Depois olhou para Cassix e falou com a mesma voz calma e serena. Senhor Supremo, peço-lhe que reconsidere a estação. Eu não vim aqui por causa da violência. Cassix sorriu, mostrando todos os dentes. Mas a violência encontrou você de qualquer maneira, pequeno humano. Guardas, ensinem esta criatura a se ajoelhar. O primeiro guarda se moveu. Ele era rápido, incrivelmente rápido. Sua mão com garras disparou em direção à garganta de Cole. Um golpe destinado a agarrar e esmagar. Cole foi mais rápido. Ele entrou no alcance do guarda. Sua mão golpeando em um movimento preciso. Ele atingiu um ponto logo abaixo do braço do guarda, onde as placas da armadura se encontravam. O guarda fez um som estranho. Um chiado de choque e dor. Seu braço ficou mole antes que ele pudesse reagir. Cole atacou novamente, desta vez na lateral do pescoço. O guarda desabou. A coisa toda levou menos de um segundo. Os outros guardas hesitaram. Eles nunca tinham visto nada assim. O humano não havia socado ou chutado. Ele simplesmente tocou seu companheiro. E o camarada deles caiu. Cole estava no centro da plataforma. Suas mãos relaxaram ao lado do corpo. Conheço sua anatomia, disse ele aos guardas restantes. Eu sei onde estão seus grupos nervosos. Eu sei quais articulações são fracas. Sob a câmara do conselho permaneceu congelada. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Os 5 guardas Vortani restantes formaram um círculo ao redor de Marcus Cole. Suas garras se ergueram, mas seus corpos estavam incertos. No chão estava o companheiro caído, inconsciente, mas respirando. O Lorde Supremo Cassix olhou para baixo de seu trono. Seus olhos amarelos ardiam de fúria, mas ele não deu ordem de ataque. Algo havia mudado na sala. O próprio ar parecia diferente. Cole esperou. Ele havia aprendido a ter paciência em lugares que a maioria das pessoas não poderia imaginar. Certa vez, ele esperou em completo silêncio por 3 dias, observando um alvo através da mira de um rifle. Comparado a isso, ficar em uma sala cheia de alienígenas furiosos era fácil. Finalmente, um dos guardas se moveu, mas não atacou. Ele recuou. Então outro guarda recuou. Um por um, eles recuaram da plataforma até que Cole ficou sozinho no centro da câmara. No relógio de Cassix isso aconteceu. Suas garras cravaram-se nos braços do trono, deixando arranhões profundos no metal. Covardes, ele sibilou para seus guardas. Você teme um humano. O guarda-líder virou-se para encarar seu senhor. Sua voz era respeitosa, mas firme.
Meu senhor, serviu durante 60 anos. Já matei centenas de inimigos em seu nome, mas nunca vi ninguém se mover assim. Este humano não é o que parece ser. Cole falou antes que Cacique pudesse responder. Sua guarda é sábia. Grão senhor, ele reconhece o que tentei lhe dizer. A humanidade não sobreviveu na Terra por ser fraca. Não atravessamos o vazio do espaço sendo tolos. E não enviamos um embaixador indefeso para uma sala cheia de pessoas que querem matá-lo. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Eu incapacitei seu guerreiro sem matá-lo. Eu poderia tê-lo matado com a mesma facilidade. Eu escolhi não fazer isso. Esta é a mensagem que trago da Terra. Não queremos guerra. Já tivemos guerras suficientes entre nós para durar para sempre. Mas não seremos pressionados. Não vamos nos ajoelhar. Seremos iguais ou seremos inimigos. Um Vogelo falou das camadas superiores da Câmara. Eu ouviria mais deste humano. Todos se viraram para olhar. O orador foi o embaixador Rienet do Vale Central. Ela era antiga mesmo para os padrões de sua espécie de vida longa. Suas penas ficaram brancas com a idade e seus olhos estavam turvos. Mas a voz dela era forte. O conselho existe para manter a paz entre as estrelas. Rienet disse. Não intimidar as espécies jovens para que se submetam. Proponho que permitamos que o embaixador Cole continue o seu discurso sem mais interrupções. Kessex voltou sua fúria para ela. O Vale Central ultrapassou. Este é um assunto Vartanin. Este é um assunto do Conselho. Rienet respondeu calmamente. O humano ficou sob proteção diplomática. Seus guardas o atacaram. Pelas nossas próprias leis, ele tinha todo o direito de se defender. A menos que queira argumentar que os Vartani estão acima das nossas leis. Foi uma armadilha inteligente. Kessex não podia admitir que os Vartani estivessem acima da lei sem virar as outras espécies contra ele. Mas ele também não podia deixar esse insulto permanecer. Cole assistiu à conversa com interesse. Ele estudou cuidadosamente a política do Conselho. Ele sabia que o Vale Central há muito se sentia desconfortável com o domínio Vartani. Eles simplesmente nunca encontraram uma boa oportunidade para desafiá-lo. Ele tinha acabado de dar-lhes um. Isto não acabou. Kessex disse. Sua voz era baixa e perigosa. A cimeira continuará. Mas saiba disso. Humano, você fez um inimigo hoje. Cole inclinou ligeiramente a cabeça. Vim aqui na esperança de fazer amigos. Alto senhor. Mas aceitarei tudo o que você oferecer. Kessex recostou-se em seu trono. Ele acenou com uma mão com garras com desdém. Continue seu endereço. Diga o que você veio dizer. Então vá embora. Cole virou-se para encarar todo o conselho. Os outros delegados observaram-no com um misto de medo e fascínio. Eles nunca tinham visto ninguém enfrentar os Vartani antes. Eles certamente nunca tinham visto ninguém derrotar seus guerreiros de mãos vazias. Em um delegado, Cole começou. A humanidade busca apenas aquilo que cada espécie nesta Câmara já tem: reconhecimento, respeito, voz. Nas decisões que afetam o nosso futuro, ele começou a andar lentamente pela plataforma enquanto falava. Sabemos que somos jovens. Sabemos que somos novos na comunidade galáctica. Mas trazemos algo que nenhuma outra espécie possui. Trazemos as lições de um mundo de morte. Um murmúrio percorreu a Câmara. O termo mundo da morte era bem conhecido. Referia-se a planetas onde o ambiente era tão hostil que a vida não deveria ser possível. A Terra foi um dos 3 únicos mundos da morte conhecidos a produzir vida inteligente. Na Terra, Cole continuou. Tudo quer te matar. Os animais, as plantas, o clima e até o chão sob seus pés. Terremotos, furacões, vulcões, pragas. Sobrevivemos a todos eles. Sobrevivemos às eras glaciais e às quedas de meteoros. Nós sobrevivemos a nós mesmos. Ele parou no centro da plataforma. Essa é a chave, você vê. Quase nos destruímos muitas vezes.
Criamos armas que poderiam acabar com toda a vida em nosso planeta. Nós os usamos. Queimamos nossas cidades, envenenamos nosso ar e quase nos extinguimos. Mas nós sobrevivemos. Nós aprendemos. Nós crescemos. Seus olhos cinzentos percorreram a câmara. A espécie diante de você não é a mesma espécie que quase se destruiu. Nós somos o que veio depois. Fomos nós que evoluímos quando a humanidade olhou para sua própria capacidade de violência e escolheu outra coisa. Nós somos o que acontece quando uma espécie do mundo da morte decide viver. O embaixador Renit inclinou-se para frente em sua cadeira. Você fala de mudança, ela disse, mas a mudança é lenta. Sua espécie, descoberta mais rápido que a vida, viaja apenas 15 anos atrás. Como você pode afirmar que mudou tanto em tão pouco tempo? Cole sorriu levemente. Embaixador, não mudamos em 15 anos. Mudamos em 300. A última grande guerra na Terra ocorreu há séculos. Desde então, construímos. Nós aprendemos. Nós nos preparamos. Ele levantou uma mão em direção ao teto. Neste momento, enquanto falamos, 17 naves humanas estão em posição fora do alcance dos sensores da estação. Eles não leve armas. São embarcações científicas, naves de exploração, ferramentas de uma espécie que quer aprender sobre o universo. Sua mão caiu, mas não se engane. Esses navios poderiam ser armados em dias. As fábricas da Terra poderiam produzir uma frota de guerra em meses. Optamos por não fazer isso. Escolhemos vir em paz, oferecer amizade em vez de ameaças. Isto é quem somos agora. O Lorde Supremo Kessex riu duramente. Palavras bonitas, mas palavras são fáceis. Você derrotou um guarda com um truque. Você acha que isso te torna forte? Você acha que isso faz da humanidade um poder a ser respeitado? Cole se virou para encará-lo. Eu acho, Senhor Supremo, que a força vem de muitas formas. Sim, eu derrotei sua guarda. Eu poderia derrotar muitos mais, mas não foi por isso que a Terra me enviou. Eles me enviaram porque sei quando não lutar. Essa é a habilidade mais difícil. É isso que torna a humanidade diferente. Kessex levantou-se do trono. Sua forma enorme bloqueou as luzes atrás dele. Diferente, você é fraco. Sua espécie é fraca. Você fala em escolher a paz, mas acho que não teve escolha. Acho que você está com medo. Estamos com medo, concordou Cole. Temos medo do que poderíamos nos tornar. Temos medo do que poderemos fazer se nos permitirmos ser como você. A câmara ficou em silêncio mortal. Até que Sex pareceu surpreso com a franqueza do insulto. Como nós, ele rosnou. Como disse Vortani Cole, como uma espécie que usa o medo para controlar os outros. Como uma espécie que ataca o embaixador porque ele não quis se ajoelhar. Como uma espécie que confunde crueldade com força. Ele deu um passo em direção ao trono. Estudei sua história, grão-senhor. Eu sei o que eram os Vortani antes de se juntarem ao conselho. Eu sei sobre os mundos que você conquistou, as espécies que você escravizou, as atrocidades que cometeu e sei o que você fez com os Tessari. Um suspiro percorreu a câmara. Vários delegados desviaram o olhar. Outros olharam para Cole em choque. Que os Sari eram uma espécie que não existia mais. Eles desafiaram o domínio Vortani há 2000 anos. Que Vortani respondeu destruindo seu mundo natal e caçando os sobreviventes até a extinção. Foi o capítulo mais sombrio da história galáctica e ninguém jamais falou sobre isso. Cole continuou sem piedade. Os Tazari eram pacíficos. Eles eram artistas e filósofos. Eles não pediam nada além do direito de governar a si mesmos. Você matou todos eles. Cada um deles. E você garantiu que todas as outras espécies da galáxia soubessem o que aconteceria se desafiassem você. As garras de Kessex flexionaram. Todo o seu corpo tremia de raiva. Você ousa falar dos Tessari? Você ousa nos julgar? Eu falo a verdade, disse Cole. E eu não julgo ninguém. Eu apenas observo.
Os Vortani construíram seu poder com base no medo e no sangue. Mas o medo desaparece. O sangue seca. O que resta? Ele gesticulou para os outros. Delegados. Olhe ao seu redor, Lorde Supremo. Olhe para o seu conselho. Você vê aliados? Você vê amigos? Ou você vê espécies esperando pelo momento em que finalmente poderão se libertar de você? Os olhos de Kesix percorreram a câmara. Por um momento, algo brilhou naquelas profundezas amarelas. Pode ter sido uma dúvida. O embaixador Yenet falou novamente. O embaixador Cole levanta um ponto interessante. Talvez seja a hora de o Conselho considerar novas abordagens. Novos relacionamentos. Novos equilíbrios de poder. Outros delegados começaram a murmurar em concordância. Os representantes da Moranatai acenaram com suas pequenas cabeças grisalhas. Até o delegado Karashiano, uma espécie que sempre apoiou os Vortani, parecia pensativo. Kesix viu seu controle se esvaindo. Ele viu séculos de domínio começando a desmoronar por causa de um humano de terno cinza. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Chega, ele disse. Sua voz era gelada. Esta cimeira está suspensa até amanhã. Embaixador Cole, você receberá alojamento. Eu sugiro que você descanse. Amanhã continuaremos esta discussão. Cole inclinou ligeiramente a cabeça. Obrigado. O ciclo noturno da estação trouxe escuridão artificial aos corredores. As luzes diminuíram. O trânsito ficou lento. A maioria das espécies recuou para seus alojamentos para se recuperar. Rua. Mas numa câmara segura nas profundezas da seção Vortani, não havia descanso. O grão-senhor Kesix estava sentado à cabeceira de uma longa mesa feita de pedra negra. Ao seu redor estavam reunidas as figuras mais poderosas de sua aliança. Havia Lord Varat, seu mestre de protocolo. Havia o almirante Trossix, comandante da frota Vortani. E havia representantes de outras 4 espécies que também tinham seus destinos amarrados. Dominância de Vortani. Os Karashianos enviaram o general Mais, uma criatura enorme com 6 braços e pele como terra rachada. O pré-elite enviou o mestre Silix, um ser magro que parecia ser feito inteiramente de sombras. Os Varak enviaram o comandante Kietar, cujo corpo estava coberto de espinhos venenosos. E o Dramati enviou uma figura silenciosa cujo nome ninguém sabia. Uma espécie de assassinos que serviram aos Vortani durante séculos. Kesix olhou para cada um deles. Seus olhos amarelos estavam frios. Todos vocês viram o que aconteceu hoje, disse ele. Você viu um humano fazer meus guardas de idiotas. Você ouviu falar com o conselho como se fosse nosso igual. Você viu o Vale Central e outros começarem a se voltar contra nós. O almirante Trossix rosnou do fundo da garganta. Dê-me a ordem, meu senhor. Destruirei as naves humanas fora da estação. Enviarei uma frota para queimar o seu patético planeta e iniciar uma guerra que nos custará metade do nosso império. Kesix respondeu, não, as outras espécies já estão inquietas. Se atacarmos abertamente a humanidade, eles usarão isso como desculpa para se rebelarem. Devemos ter mais cuidado. O general Mais inclinou-se para a frente, com os 6 braços cruzados sobre o peito. Então o que você propõe? Não podemos deixar este insulto permanecer. Se espalhar a notícia de que um único humano derrotou seus guardas, outras espécies ficarão ousadas. Eles começarão a acreditar que também podem nos desafiar. A notícia já se espalhou. Mestre Silix sussurrou. Sua voz era como o vento através das folhas mortas. A emissora não fala de mais nada. O humano se tornou um símbolo. Kesix bateu com um punho na mesa. A pedra rachou com o impacto e devemos destruir o símbolo. Mas devemos fazê-lo de uma forma que não possa ser rastreada até nós. Devemos fazer parecer que foram os humanos que iniciaram o conflito. O comandante Kesix assentiu, seus espinhos venenosos ondulando. Um assassinato. Faça parecer que o humano nos atacou primeiro. Então poderemos responder com força total e ninguém questionará as nossas ações.
Exatamente, disse Kesix. Mas isso deve ser feito perfeitamente. Esse humano é perigoso. Ele não é o que parece ser. Devemos sobrecarregá-lo com números. Não devemos deixar nenhuma chance para ele sobreviver. Ele se virou para o assassino Dramati. Seu povo é o melhor assassino da galáxia. Quantos você precisa? O Dramati ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era um estranho som de clique que o dispositivo de tradução teve dificuldade em processar. O humano é habilidoso. Assisti às gravações da luta dele com seus guardas. Ele conhece pontos de pressão em pontos fracos que nem nós conhecemos. Ele estudou todos nós. Então você está com medo? Kesix perguntou. Havia perigo em sua voz. Somos cautelosos, respondeu o Dramati. Mas podemos ficar impressionados com os números. Assim como qualquer criatura, dê-me 30 dos meus melhores assassinos, apoiados por guerreiros de cada uma de suas espécies. Faremos greve durante o jantar cerimonial amanhã à noite. Mataremos o humano e seu ajudante. Então afirmaremos que eles sacaram as armas primeiro. Kesix assentiu lentamente. Bom, faça seus preparativos. Não quero erros. Os conspiradores começaram a discutir detalhes. Quem atacaria primeiro? Onde os assassinos se esconderiam? Como eles plantariam evidências falsas? Eles conversaram por horas, planejando cada etapa do assassinato. Nenhum deles notou o minúsculo dispositivo preso na parte inferior da mesa. Era menor que um grão de areia, invisível a olho nu. Ele havia sido colocado lá semanas atrás por um agente da inteligência humana que se passará por trabalhador de manutenção. O aparelho transmitiu tudo. Disseram para um receptor escondido nos aposentos de Marcus Colley. Colley ficou sentado na escuridão, ouvindo. Seus olhos estavam fechados, mas sua mente estava funcionando. Ele ouviram cada palavra do seu plano. Ele mapeou seus movimentos em sua cabeça. Ele calculou ângulos, distâncias e probabilidades. Quando a transmissão terminou, ele abriu os olhos. A Tenente Shen estava perto da janela, o rosto pálido à luz das estrelas. Senhor, temos que sair. Temos que sair desta estação. Colley balançou a cabeça. Se fugirmos, isso prova que somos fracos. Prova tudo o que Kesix disse sobre a humanidade. Não podemos correr. Então o que fazemos? Existem 30 assassinos, os melhores assassinos da galáxia. Mesmo você não pode lutar contra 30 pessoas ao mesmo tempo. Colley se levantou. Ele caminhou até a janela e olhou para as estrelas. Não, ele disse calmamente. Provavelmente não consigo, mas tenho que tentar. Shen agarrou seu braço. Senhor, isso é uma loucura. A Terra precisa de você vivo. A missão precisa de você vivo. Se você morrer aqui, tudo pelo que trabalhamos estará perdido. Colley virou-se para encará-la. Por um momento, sua máscara caiu. Ela viu algo em seus olhos cinzentos que ela nunca tinha visto antes. Era uma dor antiga, profundamente enterrada. Tenente, sabe por que me tornei diplomata? Shen balançou a cabeça. Passei 30 anos matando pessoas. Eu era muito bom nisso. O melhor, alguns disseram. Servi em operações que nunca serão desclassificadas. Eliminei ameaças à Terra que a maioria das pessoas nunca saberá que existiam. E cada morte levou um pedaço de mim. Ele caminhou até uma cadeira e sentou-se pesadamente. Quando me aposentei, pensei que estava acabado. Achei que poderia encontrar paz. Mas a Terra precisava de alguém para esta missão. Alguém que entendia a violência. Alguém que pudesse entrar numa sala cheia de predadores e não ter medo. Não havia mais ninguém. Shen sentou-se à sua frente. Mas por que você? Deve haver outros agentes. Outros soldados. Existem. Mas eles são assassinos. Isso é tudo o que eles sabem. Esta missão exigia algo diferente. Exigia alguém que pudesse matar, mas que escolhesse não fazê-lo.
Alguém que pudesse mostrar a esses alienígenas que a humanidade é mais do que apenas mais uma espécie violenta. Ele olhou para ela com olhos cansados. Se eu fugir desta luta, provarei que Keswick está certo. Provo que os humanos são fracos, que podemos ser intimidados e intimidados. Mas se eu me levantar e lutar, mesmo que perca, provo outra coisa. Eu provo que nunca iremos recuar. Eu provo que desafiar a humanidade tem um custo. Shen ficou em silêncio por um longo momento. O que você precisa que eu faça? Cole sorriu levemente. Fique seguro. Aconteça o que acontecer amanhã à noite, você deve sobreviver. Você deve retornar à Terra e contar a eles o que aconteceu aqui. Deixe-os saber que eu não fugi. Deixe-os saber que eu me levantei. Senhor, não vou apenas me esconder enquanto você luta. Eu também sou um soldado. Você é um soldado. Mas você também é uma testemunha. A galáxia precisa saber a verdade sobre o que acontece aqui. Não é a versão Vortani. A verdade. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno dispositivo. Esta é uma unidade de gravação. Ele capturará tudo o que acontecer amanhã à noite. Quando acabar, pegue e vá embora. Vá para um de nossos navios. Volte para a Terra. Shen pegou o dispositivo. Suas mãos tremiam. Parece que você está se despedindo. Estou me preparando para todas as possibilidades. Foi para isso que fui treinado. Cole se levantou e caminhou até a porta. Agora descanse um pouco. Amanhã será um longo dia. Ele saiu para o corredor. Os guardas do conselho o observaram, mas não disseram nada. Ele passou por eles sem reconhecer sua presença. A estação ficou silenciosa no ciclo noturno. Cole caminhou por corredores vazios, passando por lojas fechadas e vitrines escuras. Seus passos ecoaram no chão de metal. Ele se viu em uma pequena plataforma de observação, uma bolha de vidro que dava para as estrelas. Ele ficou ali por um longo tempo, observando o universo girar lentamente. Em algum lugar naquela escuridão estava a Terra, seu lar, o lugar que ele passou a vida protegendo. Amanhã, ele pode morrer por isso. Ele sempre soube que isso era possível. Ele havia feito as pazes com isso há muito tempo. Mas ele não estava planejando morrer. Ele fechou os olhos e começou a ensaiar. Em sua mente, ele caminhou pelo salão cerimonial onde seria realizado o jantar. Ele colocou os assassinos em seu provável lugar. Posições. Ele calculou seus padrões de ataque, seus pontos fracos, suas limitações. 30 assassinos, o melhor dardo da galáxia, ele já havia enfrentado probabilidades piores antes. Não com frequência, mas ele sobreviveu. Ele sempre sobreviveu. A questão era se sobreviver seria suficiente. Ele não precisava apenas sobreviver amanhã à noite. Ele precisava enviar uma mensagem. Ele precisava mostrar à galáxia o que a humanidade realmente era. Ele precisava vencer. Ao amanhecer na estação, a luz artificial encheu lentamente os corredores. Cole ainda estava parado na janela de observação. Ele não tinha dormido. Ele não precisava dormir. Seu corpo foi treinado para funcionar durante dias sem descanso. Ele viu a estação ganhar vida. Navios chegando e partindo, alienígenas de todas as espécies cuidando de seus negócios. Eles não sabiam o que estava por vir. Eles não sabiam que a galáxia estava prestes a mudar. Seu comunicador tocou. Uma mensagem do embaixador Enid. Embaixador Cole, solicito uma reunião privada antes do jantar desta noite. Há coisas que devemos discutir. Cole considerou a mensagem. E Enid o apoiou na Câmara do Conselho. Ela havia falado contra Keswick. Ou ela era uma aliada em potencial ou fazia parte da armadilha. Só havia uma maneira de descobrir. Ele respondeu com uma única palavra, concordou. Então ele voltou para seus aposentos para se preparar. Ele tinha um longo dia pela frente e uma noite ainda mais longa. Mas quando o sol nascesse novamente nesta estação, tudo seria diferente. De uma forma ou de outra,
a galáxia saberia a verdade sobre a humanidade que Marcus Cole garantiria que nunca esquecessem. Os aposentos do embaixador Enit ficavam na parte mais antiga da estação. Seus Corvali eram membros do conselho desde a sua fundação e suas sessões mostravam essa história em todos os detalhes. As paredes foram esculpidas com símbolos antigos. O chão estava desgastado por incontáveis pés. O ar cheirava a incenso e papel velho. Cole passou pela entrada com as mãos visíveis ao lado do corpo. 2 guardas Corvali o observaram, mas não o desafiaram. Enit claramente deu ordens para deixá-lo passar. Ele a encontrou em uma sala do jardim. Plantas reais cresceram aqui. Um luxo em uma estação espacial. Ela sentou-se entre eles, numa almofada de grama trançada. Suas penas brancas brilham contra as folhas verdes. Embaixador Cole, ela disse, obrigada por ter vindo. Cole inclinou ligeiramente a cabeça. Obrigado por me convidar. Fiquei curioso sobre o que você queria discutir. Enit apontou para uma almofada à sua frente. Por favor, sente-se. Temos muito o que conversar. E pouco tempo, Cole sentou-se. A almofada era surpreendentemente confortável. Ele manteve seu corpo relaxado, mas seus olhos nunca pararam de se mover. Ele observou as portas. Ele observou as sombras. Ele observou a própria Enit. Você não confia em mim, observou Enit. Não confio em ninguém nesta estação, respondeu Cole. Isso não é nada pessoal. Enit fez um som que poderia ser uma risada. Sábio em sua posição, eu faria o mesmo. Mas espero ganhar um pouco de sua confiança hoje. O que estou prestes a lhe contar pode me custar tudo. Ela se inclinou para a frente. Seus olhos turvos de repente afiados. Que Six está planejando matar você esta noite? Cole não reagiu. Seu rosto permaneceu perfeitamente imóvel. Eu sei, ele disse. E Enit piscou. De todas as respostas que ela esperava, esta não era uma delas. Como temos observado o Conselho há mais tempo do que você imagina. Temos recursos dos quais os Vortani não suspeitam. Eu sei sobre a conspiração. Eu sei sobre os 30 assassinos. Eu sei que eles planejam atacar durante o jantar cerimonial. E Enit recostou-se. Por um longo momento, ela não disse nada. Então por que você ainda está aqui? Por que você não fugiu? Por que correr não levaria a nada? A humanidade não veio a esta estação para correr. Viemos para ocupar nosso lugar na galáxia. Se isso significa lutar, lutaremos. Contra 30 dos melhores assassinos da galáxia. Isso não é lutar. Isso é suicídio. Cole sorriu levemente. Talvez, mas é minha escolha fazer. E Enit o estudou com aqueles olhos antigos. Você não é o que eu esperava, embaixador. Quando ouvi aquele ouvido era enviar um diplomata, eu esperava um político. Alguém suave. Alguém que se ajoelharia e imploraria na esperança de misericórdia. A Terra tem políticos, disse Cole. Não enviamos nenhum. Não. Você enviou um guerreiro com roupas de diplomata. Uma lâmina escondida em uma bainha de palavras. Ela fez uma pausa. Assisti às gravações da sua luta com os guardas Vortani. Meus analistas os estudaram por horas. Eles não conseguiram explicar o que viram. Você se moveu de maneiras que não deveriam ser possíveis para sua espécie. Os humanos são capazes de muitas coisas que não deveriam ser possíveis. Toda a nossa história é uma história de fazer o impossível. E Enit assentiu lentamente. Acredito que estudei sua espécie desde o primeiro contato. Sua história é assustadora. As guerras, as armas, a capacidade de destruição, mas também a capacidade de criação, de beleza, de crescimento. Você é uma espécie de contradição. Somos uma espécie que aprendeu com seus erros, disse Cole. Nós tivemos que fazer isso. A alternativa era extinção. E Enit levantou-se de uma almofada. Ela caminhou até uma janela que dava para as estrelas. Os Corvali são antigos embaixadores.
Estávamos construindo naves estelares quando a maioria das espécies deste conselho ainda estava aprendendo a usar o fogo. Vimos impérios crescerem e caírem. Vimos espécies destruírem a si mesmas e aos outros. Nós vimos tudo. Ela se virou para encará-lo. E estamos cansados. Cansado da Vortani. Cansado de sua crueldade. Cansado de vê-los esmagar todas as espécies que ousam desafiar seu domínio. Durante 3.000 anos, mantivemo-nos em silêncio. Nós assistimos e esperamos. Dissemos a nós mesmos que não era o momento certo. Sua voz ficou mais dura, mas nunca há um momento certo. Existe apenas o tempo que você escolhe. E hoje, escolho ficar ao lado da humanidade. Cole levantou-se. O que você está oferecendo? Informação. Apoiar. Uma aliança. Se você quiser. Os Corvali não lutarão abertamente contra os Vortani. Ainda não. Mas podemos ajudá-lo a sobreviver esta noite. Podemos ajudá-lo a enviar sua mensagem. Enid foi até um armário encostado na parede. Ela abriu e retirou uma pequena maleta. Este é um disruptor neural Corvali. Ele foi projetado para incapacitar sem matar. Funcionará em qualquer espécie, incluindo os Dremiti. Os assassinos não esperam que você tenha tal tecnologia. Ela entregou a maleta para Cole. Ele abriu e examinou o dispositivo dentro. Foi elegante. Uma haste fina feita de metal prateado. Há outra coisa. E Enid continuou. Providenciei para que os sistemas de segurança da estação funcionassem mal durante o jantar. Não o suficiente para levantar suspeitas, mas o suficiente para criar confusão. O Vortani culpará os problemas técnicos. Você saberá a verdade. Cole olhou para ela. Por que você está fazendo isso? O que os Corvali ganharam ajudando a humanidade? E Enid encontrou seu olhar sem vacilar. Ganhamos esperança. Durante 3.000 anos, vimos os Vortani dominarem através do medo. Vimos-los esmagar espécie após espécie após espécie. Nós nos perguntamos se alguém algum dia se oporia a eles. Hoje, um humano se opôs a eles, sozinho, com nada além de suas mãos e suas palavras. E ele não caiu. Ela colocou uma mão emplumada em seu braço. Isso importa, embaixador. Isso importa mais do que você imagina. Outras espécies estão observando. Eles viram o que você fez na Câmara do Conselho. Eles estão se perguntando se poderiam fazer o mesmo. Você plantou uma semente. Esta noite, você deve ajudá-lo a crescer. Cole ficou em silêncio por um longo momento. E se eu falhar, se eu morrer, então você morre como herói, e sua morte desencadeará uma revolução. Mas não creio que você irá falhar. Já vivi o suficiente para reconhecer a morte quando a vejo, e você, embaixador Cole. Você carregou a morte com você como um velho amigo. Cole fechou a maleta e colocou-a dentro do terno. Obrigado, embaixador Enid. Não vou esquecer isso. Sobreviva a esta noite e me agradeça mais tarde. Agora vá. Você tem preparativos a fazer e eu tenho meus próprios movimentos a organizar. Cole curvou-se formalmente, um gesto de profundo respeito. Então ele se virou e saiu da sala do jardim. Enquanto caminhava pelos corredores, sua mente trabalhava. A ajuda de Enid muda a equação. O disruptor neural deu-lhe uma ferramenta que ele não tinha antes. O mau funcionamento da segurança criaria o caos. E o mais importante, ele agora sabia que tinha aliados. O Vale Central estava observando. Outras espécies estavam observando. Esta noite não era apenas uma questão de sobrevivência. Tratava-se de enviar uma mensagem que ecoaria pela galáxia. Ele voltou para seus aposentos. Shen estava esperando por ele andando de um lado para outro como um animal enjaulado. Senhor, onde você esteve? Eu estava preocupado. Encontrando-se com um amigo, disse Cole. Ele mostrou a ela o disruptor neural. Temos novos recursos. Shen examinou o dispositivo com a tecnologia Corvali de olhos arregalados. Como você conseguiu isso?
Embaixadora Enid, ela escolheu apoiar-nos. Podemos confiar nela? Não temos escolha. Mas acredito que ela seja sincera. O Vale Central sofreu sob o domínio de Ortene por muito tempo. Eles estão prontos para a mudança. Cole foi até a janela e olhou para a estação. Esta noite, damos-lhes esse troco. Esta noite mostramos à galáxia do que a humanidade é capaz. Shen moveu-se para ficar ao lado dele. Senhor, estive pensando no que você disse ontem à noite sobre ser testemunha. Sim, entendo por que você quer que eu sobreviva. Entendo a importância da missão, mas não vou apenas me esconder enquanto você luta. Eu sou um soldado. Fiz um juramento para proteger a Terra e seus representantes. Isso inclui você. Cole se virou para olhar para ela. Tenente. Isto não é um pedido. Isto é uma ordem. Com todo respeito, senhor, recuso essa ordem. Eles se encararam por um longo momento. Então, lentamente, Cole sorriu. Você me lembra de mim mesmo quando eu era jovem. Teimoso, corajoso, tolo. Aprendi com os melhores, senhor. Cole enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno objeto. Era um distintivo, do tipo usado por membros das forças de elite da Terra. 2 espadas cruzadas sobre um globo. Isso me foi dado quando completei meu treinamento, há 30 anos. Eu carrego isso desde então. Esteve comigo em todas as missões, em todas as batalhas, em todos os momentos em que pensei que poderia não sobreviver. Ele pressionou o alfinete na mão de Shen. Esta noite, você carrega. Se eu cair, você o carrega de volta para a Terra. Você diz a eles quem eu era. Você diz a eles o que defendemos. Certifique-se de que a galáxia saiba. Shen olhou para o alfinete e depois para Cole. Seus olhos estavam brilhantes de lágrimas. Sim, senhor. Cole assentiu agora. Vamos nos preparar. Temos um jantar para participar. Do lado de fora da janela, a estação continuava sua rotação interminável. Os navios iam e vinham. Os alienígenas cuidaram de seus negócios. O universo continuou como sempre. Mas esta noite, tudo mudaria. Esta noite, um humano enfrentaria os melhores assassinos da galáxia. A galáxia aprenderia por que a Terra era chamada de Mundo da Morte. E esta noite, Marcus Cole lhes mostraria o que significava ser humano. Esse salão cerimonial foi uma obra-prima da arquitetura galáctica. Colunas de cristal erguiam-se em direção a um teto pintado com estrelas, mesas de pedra polida com comida de 100 mundos, representantes de todas as espécies do conselho misturavam-se e conversavam, suas vozes criando um zumbido constante de conversa. Marcus Cole estava perto da entrada, vestindo o mesmo terno cinza que usava desde que chegou. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas. Seu rosto estava calmo. Ninguém que olhasse para ele imaginaria que ele sabia que 30 assassinos estavam escondidos nesta sala, esperando o sinal para matá-lo. O tenente Shen estava ao lado dele. Ela usava seu uniforme de gala, impecável e perfeito. O broche que Cole lhe deu estava escondido sob o colarinho, perto do coração. Perto de seu coração, o Lorde Supremo Kesix estava sentado na mesa principal observando-os. Seus olhos amarelos nunca deixaram Cole. Ele estava esperando, aproveitando o momento. Ele acreditava que detinha todo o poder. Cole deixou-o acreditar. O embaixador Dot Yenet se aproximou deles. Suas penas brancas brilhavam sob a luz suave. Embaixador Cole, você nos honra com sua presença. Cole inclinou a cabeça. A honra é minha, embaixador. Este é um belo salão que existe há 8.000 anos. Muitos momentos históricos ocorreram dentro destas paredes. Ela fez uma pausa significativa. Suspeito que esta noite adicionará um outro. Ela se afastou, desaparecendo na multidão. Cole a observou partir. Ela faria sua parte quando chegasse a hora. Um gongo soou, chamando os delegados aos seus lugares. Cole e Shen foram guiados até uma mesa perto do centro da sala. Era uma posição de honra, disseram-lhes. Cole sabia que era realmente uma posição de exposição.
Ele estava cercado por todos os lados. Quando o assassino atacasse, ele não teria para onde correr. Ele não planejou fugir. O jantar começou. Prato após prato de comida alienígena foi servida. Cole comeu pouco. Ele assistiu. Ele contou as sombras que se moviam de forma errada. Ele identificou os servidores que o observavam de perto. Ele mapeou as posições de cada ameaça potencial. 23 assassinos no salão principal. Para perto da saída. 3 escondidos nos corredores de serviço. O líder dramático foi posicionado diretamente atrás dele, fingindo ser uma decoração na parede. Eles eram pacientes, disciplinados. Eles não fizeram movimentos óbvios. Nem Cole Kasich se levantou para falar. A sala ficou em silêncio. Homenagear os delegados. Reunimos-nos esta noite para celebrar as tradições do Conselho. Durante milhares de anos mantivemos a paz e a ordem entre as estrelas. Guiamos as espécies mais jovens em direção à iluminação. Protegemos a galáxia do caos. Seus olhos encontraram Cole. Alguns desafiariam esta ordem. Alguns diriam que as nossas tradições estão ultrapassadas. Essa nova espécie merece posição igual sem merecê-la. Que os humanos, que existiram por um mero batimento cardíaco, deveriam estar ao lado das raças que guiaram as estrelas durante milênios. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns delegados assentiram. Outros pareciam desconfortáveis. Esta noite abordaremos este desafio. Esta noite, mostraremos à galáxia como o Conselho responde àqueles que perturbam a ordem natural. Foi o sinal. As luzes piscaram, apenas por um momento. Quase imperceptível, mas Cole percebeu. A distração de Enet estava começando. O dramático assassino agiu primeiro. Saiu da parede como uma sombra ganhando substância. Sua lâmina já estava estendida em direção ao pescoço de Cole. Cole não estava lá. Ele havia caído no chão. No instante em que as luzes piscaram, a lâmina passou pelo espaço onde sua cabeça estivera. Antes que o assassino pudesse se ajustar, a mão de Cole se ergueu. Ele enfiou o disruptor neural no peito do Dremete. Houve um flash de luz e o assassino desmaiou. A sala explodiu em caos. Assassinos surgiram de todos os lugares. Eles vieram das paredes, de debaixo das mesas, de entre os servidores. 29 assassinos convergindo para um humano. Cole se movia como água. Ele fluía entre os ataques, nunca onde eles esperavam que ele estivesse. O disruptor neural brilhou repetidas vezes, derrubando assassinos a cada ataque. Mas eram muitos, mesmo com a tecnologia Corvali. Mesmo com décadas de treinamento, ele não conseguiu impedir todos eles. A lâmina de Varek acertou seu braço. A dor aumentou, quente e aguda. O sangue manchou seu terno cinza. Um punho karachiano bateu em suas costas, empurrando-o para a frente. Ele rolou com o impacto e surgiu lutando. Desativou mais 2 assassinos. Shen estava lutando contra 2. Ela havia sacado sua arma cerimonial e a usava para criar distância. A arma causou poucos danos, mas forçou os assassinos a se protegerem, ganhando segundos preciosos. As luzes piscaram novamente. Desta vez, eles saíram pontilhando completamente a escuridão. Cole ouviu gritos. Ele ouviu corpos caindo. Ele ouviu sons de combate que não tinham nada a ver com ele. Quando as luzes voltaram, metade dos assassinos restantes estavam caídos. Entre eles estavam os oficiais de segurança de Corvali. A sua própria arma neural ainda brilha. Enet não apenas proporcionou uma distração. Ela havia fornecido reforços. Os assassinos sobreviventes olharam em volta confusos. Seus números foram reduzidos pela metade. O elemento surpresa deles desapareceu e o humano que eles vieram matar ainda estava de pé. Cole estava no centro da carnificina, com sangue escorrendo do braço ferido. Seu terno estava rasgado, seu rosto estava machucado, mas seus olhos estavam claros e calmos. Chega, disse ele, ponto. Essa voz não era alta, mas atravessava o salão silencioso.
Você veio me matar. Você falhou. Agora você tem uma escolha. Renda-se ou continue lutando. Não quero matar você, mas o farei se for preciso. Os assassinos hesitaram. Eles se entreolharam. Eles olharam para seus camaradas caídos. Eles olharam para os oficiais da Corvale que os cercavam, um por um. Eles largaram as armas. Cole se virou para Keswick. O Lorde Supremo não mudou de posição. Seus olhos amarelos estavam arregalados com algo que poderia ser medo. Cole do Lorde Supremo Keswick disse, eu sei que você ordenou este ataque. Tenho gravações da sua conspiração. Tenho provas de todos os delegados que participaram nesta tentativa de assassinato. Ele começou a caminhar em direção à mesa alta. Ninguém tentou impedi-lo. Você poderia ter tido paz. A humanidade lhe ofereceu amizade. Oferecemos nos juntar-nos ao Conselho como parceiros, para trabalharmos juntos pelo bem de todas as espécies. Você escolheu a guerra em vez disso. Ele parou aos pés do trono de Keswick, mas não estou aqui para a guerra. Estou aqui para entregar uma mensagem. Keswick finalmente falou. Sua voz era áspera, incerta. Que mensagem? A mensagem é esta. A humanidade não será intimidada. Não seremos intimidados. Não vamos nos ajoelhar. Mas também não nos tornaremos como você. Não governaremos através do medo. Não esmagaremos aqueles que nos desafiam. Ele olhou ao redor da sala para os delegados que assistiam. Esta noite, 30 dos melhores assassinos da galáxia tentaram matar um humano. Eles falharam. Não porque eu seja mais forte que eles. Não porque sou mais rápido. Eles falharam porque eu estava preparado. Porque a humanidade aprendeu, ao longo de séculos de conflito, que a preparação é mais importante do que a força, que conhecer o seu inimigo é mais importante do que a força esmagadora. Ele se voltou para a casa de Keswick. Eu poderia matar você agora. Lorde Supremo, eu poderia acabar com o domínio Vortani em um único momento. A minha formação, a minha experiência, tudo o que sei me diz que essa seria a solução mais eficiente. Seus olhos cinzentos encontraram os de Keswick como se fossem amarelos, mas optei por não fazê-lo. Porque não é mais assim que a humanidade é. Não somos a espécie que destruiu cidades com fogo nuclear. Não somos a espécie que quase acabou por causa do ódio e do medo. Nós somos o que veio depois. Nós somos o que sobreviveu. Ele estendeu a mão para Keswick. Esta é a minha oferta. Senhor Supremo, não se rende, não se submete. Parceria. Parceria verdadeira, entre iguais. O Conselho pode continuar a existir. Os Vortani podem continuar a liderar, mas os velhos hábitos devem acabar. Chega de esmagar espécies mais jovens. Chega de governar através do medo. Uma nova ordem, construída no respeito. O salão estava completamente silencioso. Todos os delegados assistiram. Todos os olhos estavam fixos neste momento. Keswick olhou para a mão estendida de Cole. Suas garras se contraíram. Sua mandíbula funcionou. Anos de domínio guerrearam com a realidade diante dele. Ele havia sido derrotado, não por uma frota ou exército, mas por um único humano com um terno rasgado. E aquele humano estava lhe oferecendo uma saída. Uma chance de salvar a face. Um caminho a seguir que não terminou em destruição. Lentamente, hesitantemente, Keswick estendeu a mão. Sua enorme mão com garras engoliu a pequena mão humana de Cole. Parceria, disse ele. A palavra soou estranha em sua boca. Cole assentiu. Parceria. O embaixador Yenit deu um passo à frente. Sua voz ecoou pelo corredor. Os Corvali propõem que a humanidade seja membro pleno do Conselho Galáctico. Propomos ainda que a Carta do Conselho seja alterada para garantir tratamento igual para todas as espécies membros, independentemente da idade ou poder. Outros delegados começaram a manifestar o seu apoio. Os Marin, os descendentes das Ari que sobreviveram escondidos, até mesmo algumas das espécies que se aliaram aos Vortani. A moção foi aprovada. Shan apareceu ao lado de Cole.
Seu uniforme estava manchado de sangue, parte dele, mas ela estava sorrindo. Conseguimos, senhor. Cole olhou ao redor do corredor. Nos assassinos derrotados. Na aliança em mudança. Nos primeiros passos de uma nova ordem galáctica. Não, ele disse. Começamos algo. O verdadeiro trabalho começa agora. Ele olhou pelas janelas para as estrelas. Em algum lugar lá fora estava o lar da Terra, o planeta que o transformou no que ele era. Ele veio a esta estação como uma mensagem. Uma demonstração do que a humanidade poderia fazer. Mas ele percebeu agora que a mensagem não era sobre violência. Não se tratava da capacidade de matar. Foi sobre a escolha de não fazê-lo. Foi isso que tornou a humanidade perigosa. Não suas armas. Não seus soldados. Sua capacidade de mudança. Sua capacidade de olhar para sua própria escuridão e escolher outra coisa. Cassius o chamou de morte de eterno. Ele não estava errado. Cole carregava a morte com ele aonde quer que fosse. Ele havia causado a morte mais vezes do que podia contar. Mas esta noite, rodeado por inimigos caídos e novos aliados, ele escolheu a vida. Essa foi a mensagem.